Boa tarde, crianças. Revisão de artes, tá? Nós também encerramos nosso módulo de artes no nosso assunto, a nossa unidade. Então, nós vamos agora falar um pouco sobre a fotografia e o olhar que nós temos através da fotografia, né? A fotografia, ela revela a maneira como nós olhamos para o mundo. Cada um, ele tem uma forma de ver, né? A minha é diferente da sua, a sua é diferente do seu pai, da sua mamãe, dos seus amiguinhos. Então, cada pessoa, ela tem uma forma diferente de olhar e perceber as coisas. Então, por meio da fotografia, nós podemos mostrar a outras pessoas como enxergamos a vida. Você sabia que a fotografia não foi criada por uma única pessoa, mas ela é fruto de várias experiências, várias invenções, né? E ela teve início com o inventor lá francês Joseph Nicéphore Niepce, que em 1826 que conseguiu fazer a primeira impressão fotográfica, foi ele que conseguiu, né? E hoje a fotografia, ela se popularizou no nosso meio. Nós temos várias formas, né? É celular, não temos mais aquela máquina fotográfica que a gente levava, aquele filmezinho para poder ser impressas fotos. Então tudo foi mudando. Então, por meio da fotografia, né, nós podemos experimentar formas diferentes de olhar para nós mesmos, né, para o outro e para o mundo. Observe como o fotógrafo ele buscou um ângulo diferente para olhar a cidade de Hong Kong, né? É uma das fotos que está aqui no nosso módulo, certo? E ele tem a forma dele de olhar, né? A fotografia e a arte. Na época em que apareceram as primeiras impressões fotográficas, os fotógrafos as utilizaram como representação da realidade, certo? E como registro de acontecimentos históricos, de pessoas importantes. E com o tempo eles iniciaram a investigação da fotografia, tornando também um meio de expressão artística. Então nós temos aqui o fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson, que é um dos artistas de referência da história da fotografia, certo? Ele fez um objeto de construção artística, ao mesmo tempo registro de acontecimentos significativos da sua época. Por exemplo, muitas de suas fotos foram dedicadas ao fotojornalismo. Que era fotojornalismo? Era um tipo de jornalismo em que a fotografia era um elemento essencial. Então, a sua maneira de olhar e recortar o que via o tornou um mestre da linguagem fotográfica, certo? Porque ele, através da foto, ele conseguia mostrar o que ele estava vendo, a situação em que as pessoas viviam, às vezes em que o mundo estava, né? Ele levantava questões políticas, questões sociais, através de uma foto, apenas de uma foto, tá? Então, tivemos também o fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, que ele, em uma das suas obras, ele mostra um homem, certo? Bastante cansado do trabalho. E nós podemos entender, através dessa foto, o quanto essa pessoa estava cansada, estava praticamente escravizada em um trabalho. Então é isso que uma fotografia ela tenta passar para nós, certo? Já na página 98, nós temos a dança. Nós entramos na dança contemporânea e a liberdade de movimentos, né? Então, até o século XIX, era estruturada no balé clássico a dança, certo? Com movimentos estudados e tal, tudo direitinho. Só que o balé clássico, ele tinha um tipo de corpo, né? Específico, era magrinho, quadril estreito, tinha todo um padrão. Só que aí, por fim do século XIX, já se iniciou uma mudança na concepção da dança. Que mudança foi essa? A criação da dança moderna, né? E esse estilo propunha a criação mais livre de movimentos, com expressões, não tinha um corpo, né, definido, eles podiam se movimentar da forma que ele quisesse, criando, né, as suas próprias danças. Então, a partir da década de 1960, a dança passou novamente por transformações, unindo os métodos e as propostas da dança moderna com a dança de origem popular, com o balé clássico, principalmente com as criações corporais de cada bailarino. Assim nasceu o que chamamos de dança contemporânea.
foi a partir da mistura da dança clássica com a dança moderna, que também integra elementos de teatro, de performance e das artes visuais e audiovisuais, tá? E aí nós vamos para o bailarino criador, que é onde nós finalizamos essa revisão, tá? Que é o bailarino da dança contemporânea, ele busca conhecer o seu próprio corpo e os movimentos para criar uma dança que reflita a sua maneira de se expressar. Para o bailarino ele compreender os movimentos que cria, é necessário ele saber como é que funciona o seu corpo. Por quê? Porque ele não pode exigir demais do seu corpo. Ele precisa saber o quanto ele tem limites. Então a dança contemporânea, ela tem limite. Ela não é aquela dança que exige algo, exige um padrão. Não. Ela vai até onde o seu corpo suporta ir. Ela não tem um corpo específico. Qualquer pessoa ela pode se jogar e dançar, fazer a dança contemporânea. Então, nós temos que ter consciência corporal, portanto, um fator muito importante para o bailarino que se dedica também a ser um criador. E o que é um bailarino criador? Nós vamos saber agora. É como se denominam os bailarinos, os dançarinos que investigam e estruturam coreografias, tá? E espetáculos com base nas criações corporais. Então, o bailarino ele não se limita a movimentos pré-determinados. Eu tenho que fazer depois desse e aquele. Não, ele faz de forma livre, certo? E ele passa a ter um papel atuante no processo da criação artística de seus movimentos. Um ponto interessante para observar sobre a dança contemporânea é a concepção do corpo. Ou seja, a experiência de compreender, conhecer, tomar consciência e perceber o seu próprio corpo. Então, vimos que no balé clássico existe uma exigência padrão corporal para que desenvolva uma dança técnica. Já na dança moderna e na contemporânea, esse conceito muda por causa da valorização da expressão artística de cada pessoa. Cada pessoa vai criar seu movimento, vai fazer da sua forma, certo? Respeitando o seu corpo, expressando a sua maneira de ser, revelando as suas limitações, potencialidades, né? Todos nós temos alguma potencialidade e as características próprias do nosso corpo, tá? Não precisa mudar, não precisa emagrecer, nem engordar. Então, até aqui foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa lembrança de tudo que nós estudamos nessa unidade. Até a próxima.